Corta aqui para mim, eu queria ver todos ali. Nós estávamos falando aí sobre a questão dos adornos, né? Que foi perguntado aqui pelas mulheres. As mulheres podem ou não usar essas joias, mas a gente está conversando aí, começamos a conversar que não são só as mulheres não é isso? Como é que estava o assunto aí? Vamos continuar. Pois olha, o pastor Kleber fez uma abordagem muito interessante que o princípio bíblico de 1 Timóteo 2,9 é para os homens também. Então não adianta focar, não se deve focar a mulher, sendo que às vezes o indivíduo usa um terno extremamente caro, um relógio, uma gravata. O princípio de modéstia cristã é para todos, não é? E aí o pastor Rodrigo também estava mencionando um ponto aqui no intervalo, mas por que nós utilizamos, por exemplo, a aliança de casamento e falamos aqui da questão do adorno? E agora? Você está na mira. Aliás, esse é o ponto. Apocalipse capítulo 21, verso 2, também descreve a Nova Jerusalém da seguinte maneira: então vi a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Peraí, parece uma contradição. Se o adorno é pecado, por que a Nova Jerusalém é vista como uma mulher adornada? Uma coisa que você tem que entender em casa: existem dois tipos de adorno, de atavio. Existem alguns que têm função social, como por exemplo, um broche que alguém usa porque trabalha para o governo, o próprio caso da aliança que nós temos aqui no Brasil. Aqui imagina-se um homem casado com aliança. Em alguns pontos dos Estados Unidos, só a mulher que recebe um anel, nem aliança. É um anel de casamento. O pastor Kleber morou lá, sabe disso. Então, tem determinadas culturas que têm um adorno não para sentido de vaidade, mas como emblema, significando uma função social específica, e devemos deixar claro uma questão e outra. Tudo é relacionado em relação ao significado que ela possui. E aqui é um ponto importante. Eu conheço pessoas que, por exemplo, tomam a decisão de casar-se e é colocado numa aliança de casamento milhares e milhares de reais. Condiz isso com aquilo que Deus espera de nós ou não? É importante nós entendermos que o significado, o objetivo é dizer, no meu caso, nós que somos casados, nós não estamos mais na prateleira, né? Já foi, tomamos a nossa decisão. Somos casados, esse é o significado. Eu tenho uma aliança, um compromisso com alguém. Portanto, meu conselho é: se você consegue algo bonito, mas sem gastar muito, coloca o dinheiro na missão de Deus, na expansão do reino dele nessa terra. É mais importante do que simplesmente ter uma aliança bonita, mas que custa milhares e milhares de reais. E o aspecto cultural, o respeito que muitas vezes nós devemos ter. Há locais no mundo que não utilizar, você causa um problema cultural ou social. Em outros locais, o pastor Luiz bem conhece, que utilizar você causa uma dificuldade e um problema. Professor Leandro e Tito, dizendo o seguinte: a pergunta que foi feita é: Deus proíbe, ou a Bíblia proíbe o uso de joias? Veja, Deus não proíbe nada. A Bíblia não proíbe nada, porque se você falar proibiu, né? Você quebra um princípio de liberdade, o princípio do livre-arbítrio. Então, na verdade, a Bíblia diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Você sabe, há momentos na vida do cristão, quando você às vezes está começando a vida cristã, você talvez aprende a rezar, porque sua mãe te ensina uma oração, você repete aquela oração, você decorou a oração. Mas chega uma fase da vida que você aprende a orar. E chega uma outra fase da vida que você aprende a clamar. Então a vida cristã é uma vida de constante crescimento. E tratando-se de santificação, de crescimento, vai chegando um momento na vida cristã, no relacionamento, que você começa a entender coisas que na Bíblia não está explícito assim: pode, não pode, faz ou não faz. É uma questão de santificação e de relacionamento. Existem pontos no Antigo Testamento em que você poderia encontrar citações em que mulheres e homens do povo de Israel usavam todos esses adornos. Mas quando você vai para Gênesis 35, você vê que no momento de santificação, no momento de consagração, Jacó pede para tirar todos os deuses estranhos e pede o povo para mudar a roupa, mudar todo o seu interior e exterior, porque estava num contexto de santificação. A Igreja Adventista preparou um documento orientando a igreja a respeito desse assunto. E está disponível para as pessoas no portal da Igreja Adventista. Então eu creio que realmente o princípio é a comunhão com Deus. A partir daí, as nossas posições e até mesmo as nossas atitudes serão consequência dessa comunhão com Deus. Exato.
Ok, muito bem. Professor Arilton, eu tô te vendo aí, agora eu quero lançar uma pergunta para você, meu amigo. Arilton, a questão é a seguinte, quem mandou essa pergunta foi a Fernanda Rosa, ela é de Itumbiara, Goiás, e ela diz o seguinte: sempre ouvi meu pai dizer que se hoje temos a Bíblia Sagrada, escrita e preservada como é, devemos agradecer à Igreja Católica Apostólica Romana, pois é a única responsável por juntar os livros e preservar. Isso procede, meu amigo? É verdade que foi a Igreja Católica Apostólica Romana que preservou o livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência, e o agrupamento dos livros aí realmente foi a Igreja Cristã Católica Apostólica Romana, é isso? Tito, muito boa pergunta, né? E obrigado por ter enviado a sua pergunta. Nós temos que entender que a Igreja Católica Romana ela vai surgir da Igreja Cristã, isso após Cristo. E ao falarmos de Bíblia Sagrada, nós estamos falando de um livro milenar, que antecede em muito a data da fundação da Igreja Católica Romana. Eu queria partilhar uns textos, o primeiro deles é em Hebreus, no capítulo 1, logo no versículo 1, o autor diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Deus escolheu falar ao homem através dos profetas. E nós precisamos entender 3 palavrinhas que são chaves nesse processo, que é a palavra revelação, inspiração e iluminação. Revelação é o conteúdo que Deus traz para o profeta, aquilo que Deus apresenta, é a mensagem. Isso é revelação. Deus escolheu algumas pessoas especiais que nós chamamos de profetas, e a palavra profeta, professor Rodrigo me corrija, né? Navi em hebraico significa o porta-voz. Então o profeta é o porta-voz da mensagem de Deus. Deus entregou esse conteúdo, essa mensagem. Isto é revelação. Inspiração é a ação do Espírito Santo na mente do profeta para assimilar o que Deus revelou e registrar. No processo de inspiração, Deus não só acompanha o escritor, o profeta, ao registrar, mas nós cremos que o Espírito Santo acompanhou também a produção do livro de Deus. E existe um terceiro conceito teológico que nós chamamos de iluminação. Iluminação é o que eu preciso hoje quando eu leio a palavra. Quando eu abro a Bíblia para ler, o Espírito atua na minha mente para iluminá-la, para que eu compreenda a revelação de Deus que foi dada por inspiração dos profetas. Agora, o processo de formação da Bíblia, ou do cânon bíblico, como nós chamamos, foi um processo que durou aí séculos. E ao longo desse processo, Deus usou, por exemplo, para a composição do Antigo Testamento, que possui 39 livros, um grande segmento do judaísmo chamado a Grande Sinagoga. E esta grande sinagoga era composta de vários sábios. Esses sábios, eles foram reunindo os livros dos profetas. Deus, por certo, dirigiu esse movimento, de tal forma que alguns livros foram colocados no cânon e outros, ainda que escritos por profetas de Deus, não foram colocados. E Deus, assim, orientou no ajuntamento desses livros, até que fosse definido os 39 livros como sendo o Antigo Testamento. Processo similar aconteceu para a junção do Novo Testamento, os livros que comporiam o Novo Testamento. Quais eram os critérios para que esses livros do Novo Testamento fossem ajuntados? O primeiro era se o escritor havia sido um discípulo de Cristo, ou havia convivido com Cristo, ou um seguidor dele. Depois, se o que ele escreveu não estava discordando de nenhum outro autor, porque a Bíblia tem isso, a Bíblia não discorda em momento nenhum, há uma unanimidade de pensamento. Então foi um processo que durou séculos, e esse processo ele antecede em muito o surgimento da Igreja Católica. E apenas também um ponto aqui, a telespectadora nos pergunta assim, parece que o seu pai diz para você, olha, nós temos a Bíblia hoje graças à Igreja Católica. Eu imagino que a questão é o seguinte, esses crentes ficam falando mal da Igreja Católica, que alguém colocou isso. Saiba que se não fosse a Igreja Católica, você não estava segurando essa Bíblia aí.
Meus amigos católicos, eu os respeito muito, mas isto não é uma verdade histórica. A Bíblia não foi preservada só pela Igreja Católica. Ela foi preservada também pelos judeus. Você tem um grupo de judeus maçoretas que copiavam com muito exímio todas as palavras da Bíblia em hebraico e preservaram o texto hebraico das Escrituras. Você tem a Igreja Copta, que também ajudou a preservar bastante as Escrituras. A Igreja Ortodoxa Oriental ajudou a preservar. E a Igreja Católica preservou, sim, de duas maneiras. Letra A: aqueles monges católicos que não tinham ligação com o Vaticano, no meio do deserto, muitos deles no Egito, não tinham outra coisa a não ser rezar e copiar livros. Então eles ficavam copiando a Bíblia. Esses monges ficavam em clausura. O que é clausura? São pessoas que vivem ali, não saem, não têm convivência com o mundo exterior, só ficam na clausura. Esses monastérios eram preservados quando um exército passava ali no deserto. Por quê? Destruir o monastério não era interessante para o exército, porque ele ia destruir o local onde ele podia parar para tomar água, para dormir. Então o monastério era preservado. E os monges copiavam aquilo e a coisa acabou ficando guardando manuscritos, cópias da Bíblia. Como, por exemplo, em Elefantino, em Santa Catarina, no mosteiro de Santa Catarina que temos no Egito. Agora, e a igreja oficial? Eu lamento dizer para você que durante boa parte da Idade Média e também Idade Moderna, a igreja proibiu que a Bíblia fosse levada às mãos do povo. Foi proibido isso terminantemente. Aliás, nós temos o Wycliffe, por exemplo, Lutero, que foram condenados porque queriam colocar a Bíblia nas mãos do povo. Então, respondendo a sua pergunta, a Igreja Católica foi a única a preservar a Bíblia? Não. Já falei que houve os judeus maçoretas, os cristãos coptas, a Igreja Ortodoxa Oriental também preservaram a Bíblia. Os monges dos monastérios e a Igreja Católica Romana mesmo. Ela participou dessa preservação? Essa é a pergunta. Sim, participou. Mas de que maneira? Ela escondeu a Bíblia do povo, colocando no lugar da Bíblia a tradição. E uma vez que a Bíblia foi escondida, Deus acabou aproveitando-se dessa situação para que a Bíblia fosse preservada. Mas não foi uma preservação intencional, vamos guardar para preservar. Foi uma preservação de vamos tirar da mão do povo. E acabou acidentalmente preservando a Bíblia. Não porque tinha essa intenção. Muito bem respondida essa pergunta aí, muito interessante. Eu queria colocar agora uma pergunta aí pro... Opa, temos aí pergunta da rádio? Ah, tá. Então, quero ver, nosso amigo Veríssimo está no ar. Vamos lá, Veríssimo, qual é a próxima pergunta? Estou cá. Bom, é o seguinte, essa pergunta vem direta, bem direta, mas que eu creio que a mesa vai querer considerar. Aliás, os nossos amigos, já que aí não tem mesa, os nossos amigos debatentes vão querer considerar. Mas é direta para o pastor Luiz Gonçalves. E a pergunta é a seguinte: Pastor Luiz Gonçalves, quem são os 144 mil? São literais? É um número literal ou é simbólico? Está na mira. Rapaz, você me ama, hein? Olha aí, pastor, você viu que agora o espanhol está em pauta, hein? Não, mas essa pergunta que parece que é tão complicada, não é tão complicada quando se está ao lado do Dr. Rodrigo, né? Com certeza. Foi só uma brincadeira, mas a verdade é que nós poderíamos citar alguns textos da Bíblia, especialmente Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Mas respondendo a sua pergunta de maneira direta, e depois nós vamos debater um pouco mais o assunto, é o seguinte: os 144 mil, conforme está na Bíblia, não é um número literal, é um número figurativo. Os 144 mil representam aqueles servos de Deus que estarão vivos quando Jesus voltar. Pessoas que passarão por todas as tribulações, lutas e perseguições e que seguirão o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro vá. Assim, fazendo um resumo para você. E eu queria citar um texto aqui do livro de Apocalipse, capítulo 14, e depois passar passar o microfone ao Dr. Rodrigo para comentar um pouco mais esse assunto. Então ele diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Aí vem assim, verso 3: entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Com isso, dando a entender que se refere a um grupo que realmente, claro, seres humanos que viviam na terra, que foram fiéis na terra e que foram então levados da terra vivos para o reino dos céus. Dr. Rodrigo. Não tem muito como complementar, o pastor
Luiz Gonçalves é um especialista nisso, mas você que está em casa, deixa eu começar dizendo uma coisa. Você está acompanhando esse programa com a Bíblia aberta? Se não, por que não fez isso agora? Eu falei uma coisa no Evidências que algumas pessoas ficaram espantadas. Foi um programa que eu fiz sobre o papado. Eu falei o seguinte: não acreditem no que eu estou falando. A Novo Tempo não pediu para eu parar com o programa depois disso. Mas eu vou repetir aqui, vou te pedir licença no seu programa para dizer a mesma coisa. Você que está em casa, vou te imitar agora, viu, pastor? Olha para mim aqui, ó. Chega mais perto. Viu? Não confie no que nenhum dos nós 5 estamos falando. Isso mesmo. Verifique se o que nós falamos procede na Bíblia, tá bom? Pegue a sua Bíblia, abra, veja se o que falamos procede. Não confie porque o padre falou, porque o pastor falou. Não é o padre que vai salvar, nem o pastor, nem o líder espiritual. É o que a Bíblia fala. Então abra a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 7. Já deu tempo de você arrumar uma Bíblia aí. Aqui do capítulo 7 de Apocalipse, versos 1 a 8, fala dos 144 mil. O Apocalipse tem uma maneira de mostrar um texto, ele mostra de uma maneira resumida, depois ele amplia o quadro. O mesmo quadro dos 144 mil se repete do verso 9 ao verso 17. Aqui João não vê apenas 144 mil, mas uma grande multidão. E alguém pergunta no verso 13, quem são estes que estão com vestiduras brancas? De onde vieram? Note, não são 144 mil, mas uma grande multidão, descrita como inumerável, de todas as línguas, povos. Isso está no verso 9, uma multidão inumerável. E quem eles são? Aqui diz no verso 14, são aqueles que vieram da grande tribulação. Então o próprio grupo de 144 mil são repetidos aqui. Agora, para fechar essa resposta para você, por que 144 mil? Nós temos em nossa cultura, falou de cultura, nós temos alguns números que são emblemáticos. Fala 13 e as pessoas pensam em quê? Sexta-feira. Azar, sorte, não é isso? Fala 10. Que pessoa, gente boa. Uma vez eu estava falando em Portugal, aliás, eu estou indo para Portugal semana que vem, e numa palestra, uma moça me deu um copo d'água. Eu agradeci e falei assim, parabéns, e nota 10 para você. Ela ficou triste. Depois eu entendi que em Portugal a nota é 20. Então quando eu falei nota 10, eu estava dando a metade. Ou seja, os números têm um significado. Assim também na cultura bíblica. 3 é número divino. 7 é o número da perfeição. 12 é povo de Deus. Tanto é que 12 apóstolos, 12 filhos de Jacó, 12 portas na Jerusalém, na Nova Jerusalém, etc. Só que eles têm algo na cultura do Oriente Médio que nós não temos aqui. Eles, quando querem enfatizar o significado de um número, eles multiplicam. Por exemplo, aqui no Brasil, se eu falo que uma pessoa é azarada, eu digo 13. Mas se eu quisesse dizer que ela é azaradíssima, na mentalidade bíblica eu diria, você é 13 vezes 10 vezes 1000. Quer dizer, ela é muito azarada. Se eu digo que uma pessoa é muito gente boa, eu digo, olha, você é 10 vezes 10 vezes 1000. Lembra que eu falei que 12 significa povo de Deus? João faz a mesma coisa que ele fala, 12 vezes 12 vezes 1000, povo de Deus inumerável. Uma vez Pedro perguntou a Jesus, até quantas vezes meu próximo pecará contra mim que eu perdoe? Até 7 vezes? Quer dizer, de maneira perfeita? Jesus falou, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Então aqui é um superlativo do hebraico. 12 vezes 12 vezes 1000, quer dizer, o povo de Deus inumerável. Esse é o significado de 144 mil no Apocalipse. Se é que é possível adicionar, por favor, um segundinho só. Creio que se pensássemos de tal forma em que 144 mil não é um número, e sim um nome que descreve uma experiência. Acho que tudo aquilo que vocês mencionaram encontramos de maneira clara, capítulo 7 e 14 de Apocalipse. Passarão por uma tribulação que muitos não terão oportunidade, mas da mesma forma a bênção extraordinária de uma experiência profunda com Deus, aqueles que estiverem em vida única antes do retorno de Jesus Cristo, sem passar pela morte. Portanto, esse nome que caracteriza esse grupo de pessoas de maneira tão especial. Eu não sei se pode complementar mais o que vocês já disseram, né? Mas eu vou aproveitar e falar um pouquinho também. Sabe que esse é um assunto muito interessante e ele pode ser resumido numa frase que foi colocado aqui. 144 mil são todos os salvos vivos na volta de Cristo. Pessoas que já morreram ou morrerão, elas não poderão pertencer a esse grupo, porque como o pastor Rodrigo leu, eles vão vir da grande tribulação. Essa grande tribulação foi profetizada em Daniel 12. E essa grande tribulação, ela situa-se após o fechamento da porta da graça. Há uma pergunta para você que está participando do nosso programa hoje. Se a grande tribulação situa-se após o fechamento da porta da graça, o que Deus intenta com ela? Uma vez que as pessoas já estão definidas como salvas. Se as pessoas já estão salvas quando se fechou a porta da graça, para que haverá ainda uma grande tribulação?
E aqui está o ponto, nós chegamos a esses 144 mil unicamente por esse motivo. E eu penso que funciona da seguinte forma: a acusação do diabo ao governo de Deus sempre foi de que a lei de Deus não pode ser guardada. Essa sempre foi a acusação. Só que nesse momento, Cristo não está mais no santuário. Se ele não está mais no santuário, não tem como interceder. O que acontece então? Esse pessoal terá que viver um período sem a intercessão de Cristo no santuário e sem pecar. Lógico que eles não mais pecarão, porque a pós-graça se fechou. Isso é para provar de que a lei de Deus pode ser guardada. E a acusação de Satanás cairá por terra. Muito. Queridos amigos, a próxima questão eu quero direcioná-la para o professor e pastor aí, Kleber Gonçalves. A questão é a seguinte, pastor Kleber: nós vivemos num mundo secularizado, isso é conhecido de todos. E é muito comum nos depararmos com a seguinte questão que eu vou colocar agora. Quem mandou foi o Arleson Pimentel de Belém. Ele diz o seguinte: onde Deus está quando ocorrem desastres naturais, acidentes aéreos, em que morrem muitas pessoas, dentre elas alguns inocentes? Onde Deus está? Já que nenhuma folha cai sem o conhecimento de Deus, como que Deus permite tudo isso? Olha aí, professor, isso é muito comum a gente se deparar as pessoas revoltadas e indagando a Deus. Por que Ele permite que isso aconteça? Tito, sem dúvida alguma, esse é um dos temas que a nós, como seres humanos, mais traz dúvidas na busca por respostas, para compreendermos os porquês ou a real razão da dor e do sofrimento. E aqui há dois aspectos importantes. O primeiro deles é que sempre foi a artimanha, a estratégia do inimigo de nossas almas causar a dor e sofrimento e acusar a Deus. Desde o princípio assim ele age, como acusador, como mentiroso, em realmente causar as circunstâncias e colocar a culpa no Criador do Universo, o Deus que cremos. E eu confesso a você, Tito, que existem situações em que nós, como cristãos, e aqui vai um conselho, quem sabe, àqueles que nos escutam nesse momento. Existem situações que tentamos encontrar respostas, tentamos encontrar razões, mas que é impossível a nós, no estado que hoje vivemos, compreender de maneira completa as razões relacionadas com a dor e sofrimento humano. É um mistério, em muitas circunstâncias, a nós. Mas mistério esse que, ou a dor, o sofrimento que nem mesmo Deus pôde, quando Cristo veio a esse mundo, viver sem passar por ela. Eu sempre tenho em minha mente a experiência de Jesus Cristo na cruz, quando Ele diz de maneira inequívoca a nós: meu Deus, por que me desamparaste? Momento de dor e sofrimento que o próprio Jesus Cristo passou. Como explicar isso? O sentimento de Jesus naquele momento. Portanto, nós precisamos compreender que o originador, o causador de tudo isso é o inimigo de nossas almas. Deus não é culpado, foram as escolhas que nós, como seres humanos, e Lúcifer fez no início, que causou tudo isso, mas que também é um mistério. Não há como tentar encontrar resposta a cada pormenor relacionado com a dor e o sofrimento humano. Mas, obviamente, isso por milênios, nós vemos essa questão sendo levantada, e pessoas seculares sempre utilizam esse tema para, quem sabe, negar ou fugir da realidade do divino, da realidade do transcendental. Posso dizer uma palavra? Concordando com meu amigo pastor Kleber, realmente esse é um assunto, como o pastor falou, que mexe com todos nós. Eu ouvi uma frase uma vez. Essa pergunta foi feita a um pregador americano: onde estava Deus no 11 de setembro? No momento da dor, da tragédia, onde estava Deus? E esse pregador americano disse assim: Deus estava no mesmo lugar em que esteve quando seu filho estava pregado na cruz. Então, Deus estava ali. Agora veja, tem um texto, vários textos que os pastores poderiam mencionar, o pastor Kleber já citou, mas eu queria resgatar esse texto de Apocalipse 21, verso 4, que diz o seguinte: que um dia, muito em breve, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, como diz o pastor Kleber, não é Deus o causador do mal, mas Deus vai eliminar o mal. E de acordo com Malaquias 4, verso 1, Deus não vai deixar nem raiz e nem ramo do mal, e vai estabelecer um novo céu e uma nova terra, pastor Kleber, onde nós vamos viver felizes para sempre. Amém. Não complementado aqui. Tem um detalhe só aqui, pastor Luiz, que você não mencionou. E aparentemente eu vou te contradizer, mas não vou. Você que está em casa, eu quero falar uma coisa aparentemente diferente dele. Tem uma consequência do mal que vai ficar para sempre. Tem uma coisa que vai ficar. Sabe o quê? Tudo o que vocês falaram realmente será provisório. Mas para que seja provisório a dor, o sofrimento, Deus teve que pagar um preço. E aqui eu teria que ter mais tempo para explicar para você, mas há várias passagens na Bíblia, por exemplo, nele, em Jesus, hoje habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Senhor, antes corpo me formaste, falando de Jesus, Jesus vai ter por toda a eternidade um corpo humano, glorificado, porém humano, com as marcas dos cravos da crucifixão. Então, a pergunta não é por que Deus permitiu, a pergunta é quem pagou o maior preço. Aquela cicatriz que você tem em casa, sabe aquela cicatriz de um acidente? Aquilo ali na Nova Jerusalém vai desaparecer. Aquele olho meio torto que você tem, aquele defeito de postura, isso vai desaparecer. Mas a cicatriz do machucado de Jesus será eterna. Ele pagou um preço eterno para que o seu sofrimento não seja eterno. Pense nisso. Então, quando alguém pergunta por que Deus permitiu, a pergunta é, quem pagou o maior preço para que tudo isso existisse? Jesus, de certa forma, estando no corpo humano, glorificado, porém humano, de certa forma, ele pegou prisão perpétua. Parou para pensar nisso? Ele morreu na cruz do Calvário, mas o pagamento não se limitou à cruz do Calvário. Por toda a eternidade, ele terá as marcas. Não é só um memorial, não se limita a ser só um memorial. Ah, que legal. Por que mesmo que o senhor tem essa? Ah, é verdade, só morreu por mim. Não é só memorial. Fez parte do pacote que ele teve que pagar para que esse sofrimento que vocês escreveram seja apenas provisório. Eu queria só concluir o pensamento. Quem sabe você que nos assiste nesse momento está passando por um momento de dor e sofrimento. Às vezes é muito simples ouvir outras experiências, mas quando você passa por ela, é diferente. E eu queria deixar com você algo maravilhoso que nós encontramos no Salmo 56, no verso 8. Quando aqui o salmista menciona, registra as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas todas no teu livro? Havia uma tradição nos tempos bíblicos em que quando um soldado saía à guerra, ele deixava um pequeno frasco com sua esposa ou sua mãe. E na ausência, no sofrimento, na dor de ver o amado distante, era colocada, quem sabe, lágrimas dentro desse pequeno odre. E quando ele retornava, esse odre era mostrado, está vendo aqui toda a dor, sofrimento que eu passei pela sua ausência, por você não estar aqui comigo. Querido, nunca se esqueça, cada lágrima que você derrama nessa terra, Deus vê, Deus sabe. Ele tem no seu odre cada lágrima que nós derramamos. Nunca foi plano de Deus que sofrêssemos nessa terra, mas é um Deus que o ama e vai lhe dar você o conforto que você necessita para passar esse momento de dor e sofrimento. E quando Cristo aqui regressar, maravilhosamente nós veremos o cumprimento desse local maravilhoso que Deus tem preparado a nós, onde não mais haverá dor, sofrimento e lágrimas. Agora, baseado, amigos, nisso aí que vocês falaram, nós temos uma pergunta interessante aqui, e eu queria, professor Rodrigo, que de repente você começasse a responder. A questão é a seguinte: quem morreu na cruz? Jesus homem ou Jesus Deus? Aí está essa pergunta. Quero ver, você está na mira da verdade, meu amigo. Bem, em primeiro lugar, eu não posso falar que Deus morreu, porque Deus não morre, Ele é eterno, tá certo? A natureza divina de Cristo não poderia morrer na cruz, de maneira nenhuma, de maneira alguma. Mas a natureza humana de Cristo morreu. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Como que pode um Deus eterno sinceramente morrer? Se eu falei que Deus não pode morrer, então a cruz foi só uma encenação? Eu vou explicar isso para você. Eu tenho um carro em minha casa, tá certo? Eu tenho um carro em minha casa, mas vamos supor que um dia o pastor Kleber vai lá ao NASP com o pastor Arilton e me vem andando a pé com o aluno. E pergunta assim: Rodrigo, cadê o seu carro? Eu falei: deixei na garagem. Mas por quê? Porque eu tenho que andar a pé com esse aluno. Mas você tem um carro. Se você tem um carro, você é obrigado a andar de carro. Não. Se eu sou obrigado a andar de carro porque eu tenho carro, quem é dono de quem? Se eu sou dono do carro, sou dono bastante para usá-lo ou não usá-lo. Pergunta você: se eu deixo o meu carro na garagem, eu perdi o carro? O que vocês acham?
Eu continuo sendo um dono de carro. Só que eu estou fingindo que estou andando a pé ou estou andando a pé? Eu estou andando a pé. Então, quando Cristo se entregou, ele não perdeu os dons dele divinos, não tem como Deus deixar de ser Deus, mas ele pode, por sua própria autonomia, deixar em suspensão alguns atributos que ele tem. Por exemplo, quando ele esteve na terra como ser humano, e ele falou, com relação à minha volta, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, nem o Pai, realmente ele não sabia. Mas ele não perdeu a onisciência dele, deixou na garagem. Deixar na garagem, fazendo a comparação do carro, não é perder. Então, Jesus, na verdade, na cruz do Calvário, ele entregou. Por isso que ele falou assim, eu entrego a minha vida e volto a retomá-la. Então, saiba que Deus não pode morrer, mas ele pode voluntariamente entregar a vida. Agora, para fechar essa pergunta aqui, fazendo um link com o anterior. Quando ele retoma essa vida, ele não retoma mais como ele era. Então ele perdeu? Não, ele não perdeu. Mas o preço que ele pagou foi eterno. Ele vai ficar para sempre preso a um corpo humano. Por isso, Tito, que eu vou aproveitar o gancho para explicar uma coisa que você não perguntou, mas tem gente em casa que pergunta. Eles pegam aquele texto de Paulo, Filipenses, que fala que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. E tem gente, você sabe disso, que não aceita a Trindade. E fala assim, se Jesus era Deus, como é que o Pai deu um nome para ele acima de todo nome? Se ele já era Deus. Ora, se você já é pastor, não precisa eu te dar o nome de pastor? Por que Jesus teve que receber o título de Deus se ele já era Deus? Note, Jesus volta para o céu no corpo humano. Ele volta menor do que os anjos. Ele volta menor do que os anjos. Então, por ele voltar menor que os anjos, porque Salmo 8 fala que Deus nos criou menor do que os anjos. Mas menor em estatura? Em estatura. A Bíblia fala que Deus nos criou um pouco menor do que os anjos. Então, Jesus volta menor do que os anjos, que ele volta no corpo humano, glorificado. Mas detalhe, agora que ele volta, o Pai lhe dá o título de Deus. Por quê? Jesus provou com a sua encarnação que ele é Deus por natureza e por mérito. Se Jesus não tivesse encarnado, ele seria Deus apenas por natureza. Mas ele mostrou que é Deus por natureza e mérito, porque ele não só tem a natureza de Deus, mas ele tem o caráter de Deus. Ele continuou tendo o caráter de Deus, mesmo quando ele não pôde usar os poderes de Deus. Por isso Jesus é o único no universo que é Deus por natureza e por causa honrosa. Por isso que o Pai lhe dá um nome acima de todo nome, porque ele já é por natureza e merece. Ele não somente é Deus porque é Deus, ele é e merece. Nenhum outro merece o título de Deus além de Jesus. Ele tem o poder de Deus, a natureza de Deus, e com a encarnação ele provou que tem o caráter de Deus. Por isso ele paga esse preço por toda a eternidade. Mas lembre, ele não perdeu seus atributos divinos, mas ele entregou alguma coisa de maneira eterna por minha causa e por você. E esta foi a morte eterna que ele sofreu na cruz do Calvário. Fantástico, muito bem. Muito obrigado aí por essa bela resposta. Eu quero colocar agora uma pergunta na mira da verdade aqui para o professor e pastor Arilton Oliveira. Tá na mira aí? Quero ver, professor. A pergunta é para você agora. Preste atenção. Por que a reforma alimentar é colocada com tanta força na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quem mandou essa pergunta foi o Ricardo e Luana, pelo Twitter. Diga aí, professor, por que a reforma alimentar é uma das coisas que a Igreja Adventista prega? Por que tem isso? A Bíblia fala alguma coisa? Claro, Tito. A Igreja Adventista dá uma ênfase na reforma alimentar porque esse é um princípio bíblico para que todos nós vivamos. Mas como? Onde é que está isso na Bíblia? Bom, deixa eu ler alguns textos então. 1 Coríntios capítulo 3, se nós lermos o versículo 19, ou melhor, 16, o apóstolo Paulo escreveu assim, 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Primeiro ponto, o meu corpo é o santuário do Espírito Santo. Deus habita nele. Qualquer coisa que eu usar que prejudique a minha saúde é um atentado contra o templo do Espírito Santo. Se eu for mais um pouco no capítulo 6 de 1 Coríntios 6, agora verso 19 e 20, Paulo continua. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como que eu glorifico a Deus no meu corpo? Tendo boa saúde. E se eu for para 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo vai ensinar que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus.
Então aqui estão apenas alguns textos que fundamentam o cuidado que eu devo ter com o meu corpo por ser o templo do Espírito Santo. Eu lembro, pastor Arilton, no primeiro bloco, que o pastor Kleber falou uma coisa muito interessante sobre a natureza humana na Bíblia, né? O ser humano, ele é um todo inseparável. Então, por exemplo, aqui na terceira carta de João, no capítulo 2, você percebe que Deus se preocupa tanto com a saúde física, mental e emocional. Por quê? Porque na Bíblia não há essa separação, não é? Então, para você, por exemplo, se você está com uma profunda gripe, a sua vontade de ler a Bíblia é bem menor e às vezes você nem tem. Por quê? Porque não há separação entre corpo, mente e espiritualidade. Então, por exemplo, aqui em 3 João 2 fala assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então a Bíblia se preocupa com a saúde integral. Quando o seu corpo está bem, a sua mente está saudável para você receber aquilo que o Espírito Santo quer comunicar para você. Agora, tenha em mente o seguinte: o adventista do sétimo dia que está informado com a Bíblia, ele cuida da sua saúde para ele ter uma comunhão melhor com Deus, porque sendo o corpo o templo do Espírito Santo, nós não jogamos lixo para dentro de um templo, é errado fazer isso. Agora, nós não devemos pregar uma espécie de salvação pela soja, não é? Então, eu gosto de aplicar esse texto para alguns em Efésios 2, 8 e 9, quando fala da salvação pela graça, fala assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de soja para que ninguém se glorie, certo? Então ninguém vai garantir o passaporte do céu por causa da soja. Agora, realmente, é isso que o pastor Arilton falou: se nós não nos cuidarmos da nossa saúde, não é, amigos? Como que a minha mente vai estar clara para eu entender a mensagem do Espírito para a minha vida? Então, não há, queridos, realmente separação entre corpo, alma e espiritualidade. Eu sei que você na sua igreja muitas vezes ouve a ideia, você que é um irmão evangélico ou católico, às vezes você ouve dizendo o seguinte: não, o que importa é o espírito, o corpo não importa. Não, para a Bíblia importa tanto que o corpo é chamado de templo do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz que nós devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nossa mente, aqui, queridos, não é um aspecto só relacionado com aquilo que comemos. É importante entendermos a necessidade do descanso, a necessidade de exercícios físicos, da boa utilização da água, do ar puro, como um todo. Creio que o professor Leandro menciona bem a importância de vermos a vida humana como um todo, de maneira holística, e dessa forma oferecermos esse todo a Deus. É uma característica, principalmente no desenvolvimento da mentalidade moderna, nós dividimos a vida humana. São pequenos pedaços. Nós temos ali a nossa vida profissional, a nossa vida religiosa, a nossa vida familiar. Nós vamos dividindo a nossa vida. E Deus quer a torta inteira, não é só um pedaço. Precisamos aprender a oferecer o todo, e aqui obviamente inclui nosso corpo. E só uma contribuição mais, aqui em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Outras Bíblias dizem domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Quando você encontra aí a palavra temperança ou domínio próprio, essa palavra está totalmente ligada ao que os pastores acabaram de comentar. Uma vida equilibrada, um equilíbrio, né? O professor Leandro citou a questão da soja, né? Comer soja é super saudável, faz muito bem à saúde, mas se você comer demais, vai lhe fazer mal, né? Comer alface é muito bom, mas se você comer só alface e demais, também não vai fazer bem. Dormir é importante, mas dormir também o dia todo também não é correto, e assim por diante. Por isso que a Bíblia usa a palavra temperança, domínio próprio, equilíbrio, e tudo isso faz parte do fruto do Espírito, né? Então o cristão tem que considerar, deve considerar a questão da alimentação, sim. A questão da comida, sim, é muito importante. E o pastor Kleber resgata os 8 remédios naturais, né? E um deles é esse que nós estamos citando, que é a questão da comida. Então, veja, tem um ditado popular que diz aí: nós somos o que comemos. Se você se alimenta bem, vai ter uma boa saúde. Se se alimenta mal, vai ter uma má saúde. E para quem quer saber um pouco mais, eu recomendaria um capítulo da Bíblia e um livro para você. Levítico 11,
tem uma lista interessante sobre a alimentação, e você poderia ler o livro chamado Ciência do Bom Viver, de Ellen White. É uma recomendação. Teria outras recomendações, mas eu gostaria de ficar com essa daí. Queria agora chamar meu amigo Veríssimo, que está aí com os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. E aí, Veríssimo, o que você tem pra gente agora? Olha aqui, está demais, continua demais, o pessoal continua muito curioso. O Rui de Marília, São Paulo, ele quer saber por que as igrejas tradicionais... Aliás, a pergunta é direta aí para o nosso querido pastor Kleber Gonçalves, tá? Opa! Direto para o pastor Kleber e para todos os outros. Por que as igrejas tradicionais e neopentecostais estão dando tanta liberdade para o uso e costumes modernos? Uso de joias, músicas que se adaptam um pouquinho a músicas do mundo. Seria isso uma abertura para não perder o rebanho? E ele pergunta: que perigos podem esta prática trazer para a igreja e para a pregação do evangelho nos nossos... E aí, pastor Kleber, muito boa pergunta, hein? Sem dúvida. Quando falamos sobre questões relacionadas com usos e costumes, não podemos, sob hipótese alguma, perder de vista o princípio que está por detrás. Em todos os itens que foram mencionados aí, por exemplo, a questão de música, a questão de procedimento ético, a questão de comportamento, o princípio que nós encontramos por detrás. Obviamente, quando nós abrimos a porta de práticas mundanas à igreja, nós causamos dificuldades, levamos muitas vezes pessoas a se aproximar da experiência do mundo e não da experiência real com Deus, que é tão fundamental. Da mesma forma, precisamos compreender a necessidade de utilizarmos de maneira adequada princípios que Deus coloca a nós. E muito me apreciou um comentário que o pastor Luiz fez, quando tratávamos a questão do uso de joias, a importância de nós entendermos que no século XXI é necessário a contextualização daquilo que nós realizamos, daquilo que fazemos, ao nós apresentarmos a palavra de Deus às pessoas. Portanto, é necessário equilíbrio, sensibilidade, para que possamos aplicar, obviamente, meios que nos permitem nos aproximarmos de pessoas. Aqui um exemplo claro. Por exemplo, ao estar lá na Nova Semente num processo de evangelização, o processo que nós temos lidando com pessoas seculares e pós-modernas, uma prática comum é a não utilização da vestimenta que estamos acostumados como pastores. Eu não utilizo gravata. Então, você que assiste o vídeo percebe que intencionalmente, para não se criar uma barreira de comunicação com o nosso público, a roupa é distinta. Mas, da mesma forma, é que você não conhece, mas a nossa programação voltada aos nossos membros, que é no sábado pela manhã, a maneira de vestir-se é completamente diferente. Estou sempre de terno e gravata, porque o processo é contextualizar dentro da realidade que nós vivemos. Portanto, é fundamental encontrar-se o princípio e aplicarmos de maneira adequada, com equilíbrio, sensibilidade, dentro da realidade que nós vivemos. Muito bem a pergunta aí. Desculpa, eu estou falando demais, né? Mas pastor Luiz aí? Não, é que o pastor Kleber, ele fala de um jeito que provoca a gente a falar também. Ele vai dando corda assim pra gente falar. E eu agradeço o pastor Kleber por isso. O pastor Ayrton Keller, que é o presidente da nossa igreja para a América do Sul, ele usou uma frase, eu só queria dizer essa frase, nada mais. Ele diz assim: nós temos que modernizar sem mundanizar. Ponto.